Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui, hoje sobre a atualização da carteira do canal, fazendo a atualização aqui de setembro de 2025 com os nossos novos aportes. Vou tentar discorrer aqui dentro de 10 minutos sobre os nossos novos investimentos. Tem duas informações muito relevantes dentro desse vídeo, que são os melhores investimentos que a gente tem hoje, certo? Em setembro de 2025, então acompanha aí até o final para você não perder. Se gostar do vídeo, já curte, se inscreve no canal aí, sem mais delongas, bora pro vídeo aqui. Aqui na tela a gente já tá com nossos investimentos, certo? Então a gente está com um patrimônio atual de R$ 5.500. A gente começou investindo 1.500, mais ou menos, 1.800. A gente tenta investir em torno de 1.500 por mês. Então 1.800, 3.600 e agora 5.400. A gente está com uma rentabilidade aí de R$ 90, certo? Nada muito significativo, mas estamos um pouco positivos aqui. 13,72%, certo? Então a gente anda positivo. Nesse investimento aqui de setembro, eu foquei principalmente no equilíbrio da carteira. Então, a gente tem uma filosofia de investir 50% em reais, 50% em dólares. Sendo desses 50% em dólares, a gente investe em três tipos de ativos: os ETFs, onde são os pacotes de ações, o ouro e o Bitcoin. Tanto o ouro quanto o Bitcoin ficam com 2,5% cada um, e os outros 45% a gente investe em ETFs, ou seja, tanto em ETFs de imóveis, ETFs de empresas de dividendos, empresas de tecnologia e empresas gerais do mercado americano. E renda fixa também, certo? Renda fixa em dólar. Já no mercado nacional, a gente também investe em ações, fundos imobiliários e rendas fixas, certo? Então a gente divide tanto em renda fixa tradicional, com títulos, por exemplo, CDI, enfim, como também no Tesouro Direto, certo? Sendo 10% para FIIs e 10% para investimentos de renda fixa, e essa é a distribuição da carteira atualmente. A gente vê aqui que a gente conseguiu equilibrar bem, cripto está com 2,28%, Tesouro Direto 5,6%, renda fixa 5,6% também, fundo imobiliário quase 11%, ações estamos com 31% e os ETFs, aqui o ouro está aqui dentro também, 44,5%. Quando a gente pega aqui nossos principais investimentos, analisando aqui a carteira nacional, a gente tem o Banco do Brasil ocupando a primeira posição, 7% da carteira geral, 7% de todos os nossos investimentos está em Banco do Brasil. Em segundo lugar vem a CEMIG, em terceiro Banco do Brasil Seguridade, Sanepar em terceiro, ISA em quinto, aliás, e Vale em sexto lugar. Nesse último aporte que a gente fez, a gente deu mais enfoque na CEMIG e no Banco do Brasil Seguridade, que estão em grandes oportunidades. Os fundos imobiliários, a gente está dividido entre HGLG, HFOF, MXRF e GARI 11. Como no último mês a gente fez o investimento de agosto e ficou com um pouco de excesso em fundos imobiliários, ficou em torno de 15%, certo? Sendo que o ideal seria 10%, a gente não fez nenhum aporte em fundo imobiliário, deixou aqui, focou mais nos ETFs americanos que estavam defasados, certo? Estavam com uma porcentagem abaixo. Cripto também, a gente fez um rebalanceamento, a gente estava com menos de 1%, sendo que o ideal é 2,5%, agora a gente subiu para 2,3%. Quando a gente pega os ETFs internacionais aqui, eu estou investindo 15% da carteira geral, da carteira global, está em renda fixa americana. Isso por conta de uma análise de mercado que eu considero que a bolsa americana está esticada, não vejo oportunidades muito claras por lá. A gente não deixa de investir em ações, afinal tem uma frase muito importante do Howard Marks, que ele fala que mais dinheiro é perdido esperando as oportunidades do que investindo quando a bolsa de fato está inflada. Então a gente não deve se importar muito se a bolsa está cara ou não, a gente deve investir mesmo assim. Porém, a gente pode agir com prudência e colocar uma fatia no mercado de renda variável e uma fatia no mercado de renda fixa, por exemplo. A gente não precisa ser integral só investir em renda fixa e abdicar, por exemplo, das ações, porque quem acha que está esticada a bolsa está achando que está esticada desde 2021, 2022, porque ela de fato já está esticada desde lá. Porém, ela subiu em 21, subiu em 22, subiu em 23, subiu em 24 e está subindo em 2025. Quem deixou de investir está parado há 4 anos. Agora, a nossa ideia aqui é colocar uma fatia na renda fixa e outra fatia nas ações. Então a gente fez uma aplicação no ETF Schwab, que é um ETF focado em empresas de dividendos americanas, que está ocupando 10% da nossa carteira.
E depois a gente está redistribuído em Voo e QQQ. Voo pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o QQQ pega as 100 maiores da Nasdaq. Tem um pouco de cruzamento aqui, algumas empresas que ocupam o Voo também ocupam o QQQ, mas a gente não se importa com isso, faz parte da distribuição e está tudo sob controle. O VNQ é um ETF focado em imóveis. Então a gente investe aqui nele, a gente acaba comprando como se fosse uma renda fixa não, fundos imobiliários, certo? Porém é um pouquinho diferente no sentido de que lá nos Estados Unidos, os fundos, os REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, eles não têm obrigação legislativa de fazer a distribuição mensal dos dividendos. Eles podem distribuir quando eles bem entenderem, por exemplo, no mesmo regime que uma empresa. Isso é um pouco ruim, porém tem uma benesse lá que enquanto os fundos imobiliários nacionais eles não podem fazer alavancagem financeira, então eles precisam crescer com emissão de cotas. Lá nos Estados Unidos, um fundo imobiliário, um REIT, ele pode levantar a caixa por meio de empréstimo e comprar imóveis como ele quiser, agregando valor para o cotista. Então é muito interessante. Os outros 2,3% aqui fica com o ETF de ouro, certo? Então, tanto o Bitcoin aqui, que está ocupando 2,3%, e o ETF de ouro, que está ocupando 2,3% também, eles servem como reserva de valor. Eles não trazem valor, eles não agregam valor intrínseco, então não é como se fosse uma empresa que se valoriza ao longo do tempo, nem distribui dividendos, porém são ativos interessantes de se ter na carteira porque elas servem como hedge. Então, como por exemplo, quando o mercado começa a crashar, por exemplo, se você pegar na pandemia, o ouro se valorizou muito. Quando começou a ter as tretas lá nos Estados Unidos da questão da taxação entre Estados Unidos contra a China, acabou que o ouro se valorizou também. Sempre que as pessoas sentem medo, elas acabam recorrendo ao ouro. Então a gente compra para já estar posicionado para ter essa valorização quando isso acontece. Quando a gente pega aqui em Tesouro Direto, a gente tem um Tesouro pré-fixado 2032, que a gente fez umas aplicações no primeiro mês da carteira, certo? A gente fez a aplicação em julho. E uma renda fixa aqui, onde a gente tem um pós-fixado de liquidez diária. Isso aqui atualmente a gente está zerado, que seria como se fosse a nossa reserva de investimentos. Está com 12 centavos lá só. E uma LCI pré-fixada de 14%. Então, isso aqui seria uma letra de crédito imobiliário, ela é isenta de imposto de renda, então a gente tem um rendimento líquido de 14% ao ano, certo? Então, a gente está bem posicionado aqui nos nossos investimentos, está bem próximo do balanço ideal da carteira. Isso é muito bom, porque mês passado estava bem distorcido essas porcentagens. Quando a gente analisa aqui os proventos, a gente vê aqui que a gente recebeu nossos primeiros proventos em agosto do mês passado, em agosto no caso, foi 2,57 e agora em setembro a gente recebeu quase R$ 10. Com R$ 10 a gente já consegue comprar uma cota, por exemplo, a gente pode comprar uma HFOF, uma Sanepar, uma CEMIG, um MXRF, por exemplo, coisa que a gente não poderia fazer mês passado. Então a gente já consegue dar início no nosso efeito bola de neve, fazendo uma compra de uma cotação, de uma cota que vai nos render mais dividendos, com esses dividendos a gente compra mais cotas. Esse é o começo. Para o mês que vem, a gente já deve, talvez, aumentar isso aqui em 50%, 100% a nossa distribuição de dividendos. Bom, aqui a gente consegue ver a nossa média mensal. Então, atualmente aqui 2,57 em agosto, 9,97 em setembro. A divisão atualmente está em 24%, 23,5%, é proveniente do nosso ETF de renda fixa em dólar, que é muito bacana esse ETF aqui, o T-Flow, porque ele valoriza igual uma renda fixa, porém ele te paga dividendos mensais. Então a gente, além de ter uma renda fixa que nos garante uma segurança, a gente também tem fluxo de caixa para reinvestir como a gente bem entender. Então isso é muito interessante, esse investimento. Quando a gente pega aqui a rentabilidade, a gente vê que a gente está ganhando de todos os outros indexadores, certo? Pelo menos agora no curto prazo. No longo prazo a gente também deve ganhar, porém, como é muito pouco tempo, não dá para se basear muito nesses dados aqui, porque eles são muito curtos. Quando a gente pega aqui os lançamentos, a gente vê que os investimentos desse mês foram o seguinte. A partir daqui, ó, a partir de setembro, a gente teve investimento no T-Flow, Voo, QQQ, Schwab, VNQ e AU. Então a gente fez investimentos em todos os nossos ativos americanos, em todos os ETFs, certo? A gente investiu também em todas as nossas ações. A gente só deixou de investir em renda fixa e fundos imobiliários. De resto, a gente reinvestiu em tudo. Não está constando aqui, mas também teve o rebalanceamento do Bitcoin, certo? Outro ponto muito relevante aqui que são as grandes oportunidades do momento.
A gente tem um dólar que está na sua mínima, certo? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, a gente vê que o dólar está a 5,32, um valor que ele não batia de ano. Se você pegar os últimos 365 dias, o dólar nunca esteve tão barato. Se você pega os últimos 5 anos, quem comprou dólar no dia 19 de setembro de 2020 está tendo prejuízo, um prejuízo bem pequeno, de 7 centavos apenas, mas se você pega os últimos 5 anos, é como se você tivesse a oportunidade de comprar o dólar no preço que estava lá na época da pandemia. Então, uma oportunidade muito interessante, eu venho alocando em dólar já tem algum tempo, não acho que isso vai ficar para sempre nesse valor, afinal, o Brasil tende a ser mais inflacionário que os Estados Unidos, afinal, a gente tem uma taxa aqui de juros que é mais alta. Lá nos Estados Unidos a gente tem em torno de 5%, o pessoal já acha muito alto, aqui no Brasil a gente tem em torno de 15% para conseguir controlar a nossa inflação. Então realmente é bem exacerbada e isso também acaba agindo como um fator natural dos mercados emergentes, eles tendem a ter mais impressão financeira, tendem a ter mais desvalorização, então acaba que o hedge em dólar vale muito a pena. A gente vem investindo, está aproveitando esse dólar a 5,32. Então, por mais que o Bitcoin, por exemplo, possa estar caro, como a gente compra primeiramente transferindo reais para dólar, para depois dólar para Bitcoin, a gente acaba tendo um desconto na nossa transferência de real para dólar. Mesma coisa do mercado americano. Lá está esticado? Sim, está esticado. Mas quando a gente pensa que a gente é brasileiro e paga e recebe em reais, a gente tem que colocar isso na balança quando a gente vai fazer a transferência. Afinal, não adianta querer investir nos Estados Unidos quando o dólar tiver 6, 6,30, 7 reais no futuro. Outro ponto aqui muito relevante, a gente fazer uma análise rápida aqui no Banco do Brasil Seguridade, que teve uma queda muito acentuada da sua cotação sem ter perdido nenhum valor intrínseco. Então, é uma empresa que está distribuindo aí 13% de dividend yield, ou seja, distribuiu 13% da sua cotação em forma de dividendos nos últimos 12 meses, sendo que em 2025 ela já acumula R$ 4,20 de distribuição, então um dividendo muito bom por cota. Se você pega aqui para analisar as curvas de lucro e cotação, a gente vê que o lucro está ascendente e a cotação está descendente. Então isso aqui demonstra para a gente que a gente tem uma divergência entre custo e valor. A empresa está valendo mais do que está custando. Então acaba sendo uma compra óbvia para a gente. Eu considero que esses investimentos, tanto em dólar quanto o Banco do Brasil, sejam os melhores investimentos para você fazer agora em setembro, certo, pessoal? Bom, o vídeo de hoje é isso. Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, passassem um feedback, o que vocês acham sobre essas empresas, o que vocês estão investindo, o que acharam do vídeo. Também fortalecer aí curtindo o vídeo e se inscrever se possível, certo, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!